Libera o canal para o 2. Agora sim. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo tudo agora. Rapaz, esse negócio aqui está muito sofisticado, muito tecnológico. E a gente que não está acostumado acha estranho. Eu estou que nem o Robocop aqui, eu não consigo me mexer porque está cheio de fio amarrado em mim aqui. Tem um para o ouvido, um para falar, outro para gravar. Meu papai. E falando em gravar, você está recebendo aí a mensagem? Aí, ó. Não fui eu que fiz, tá? Quem fez foi o Sérgio. Se tiver alguma reclamação, fala para ele depois. Foi iniciada a série de mensagens das cartas de João. Primeiro a João. Penúltimo livrinho. Não é penúltimo, o antepenúltimo, porque tem um Judas no meio, né? É isso? Lá encostadinho no Apocalipse. João escreve ali, são 3 cartas, né? 3 cartas. Bem curtinha, bem objetiva, bem fácil de entender. Era quase desnecessário explicar elas, mas não tão desnecessário quando se refere à prática e obediência da vida cristã. Porque conhecer, o texto que a gente vai falar, ele fala, usa essa palavra. A gente se diz conhecedor, mas o Joãozinho adverte quanto a obedecer, a praticar. Porque falar, até eu estou aqui falando. Mas fazer é outra coisa bem diferente. Essa mensagem que você tem aí, ela começou lá no início de fevereiro. E ela está gravada no YouTube. E eu não participei das 3 primeiras. E é uma bênção poder estar lá com o vídeo, tal qual, poder pegar desde o início. Por outro lado, coitado de quem vê essa gravação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de aqui, com as nossas vozes, dizermos coisas lindas, Senhor. De te adorar, de te coroar, dizer que Tu és o Rei. Com as nossas vozes, Senhor, com a nossa boca, falamos e dizemos tudo aquilo, Senhor, que entendemos que Tu realmente é, independente se nós cremos ou não, mas Tu és o único Deus verdadeiro, que nos ama, que morreu numa cruz por causa do meu e de todos os pecados. Peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando a cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar. Amém. 1 João, capítulo 2, do versículo 13 em diante. Se puder pôr ali no negócio, eu vou ler junto com o pessoal. Enquanto isso, nós vimos que o João, o último dos apóstolos que veio a morrer, vivenciou praticamente tudo o que aconteceu ali após a morte de Cristo e o desenrolar e o início da igreja. E entendo que ele teve
tive esse privilégio de poder ver todas as coisas que já estavam acontecendo e poder aí escrever e dar umas orientações para a igreja. Eu fiquei com isso na cabeça pensando, se o João tivesse vivido até hoje e visto como a igreja se desenrolou, o que ele estaria escrevendo? Já naquela época tentaram tirar o foco, desvirtuar a mensagem de Jesus, o próprio Cristo. E aí ele vem escrevendo. E ele fala: gente, nós vimos, ouvimos, contemplamos e tocamos. Essas 4 palavras indicam que alguém teve um relacionamento de verdade com uma pessoa. Essa é o enfoque da mensagem de João. Ele vai falar de amor, vai falar de Deus repetidamente, mas ele vai falar de amor e de Deus de uma maneira que alguém de verdade experimentou e viveu. Porque naquela época falaram: não, Jesus fez o que fez porque não era ele 100% homem. Não, eu vi, eu toquei. Ele era quem era e fez o que fez, de verdade. Esse é o nosso Jesus que nós conhecemos, e é este Jesus que vocês têm que acreditar e seguir e viver. Não um Jesus de palavras e que não vive. E ele vai falar isso para nós que somos os discípulos de Jesus. Na sequência, o João ele é muito simples e prático, no sentido de dizer: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso é branco, isso é preto, isso aqui é luz, isso é trevas, porque o nosso Cristo é assim e nós temos que ser assim. Na terceira mensagem, ele vai falar das 2 naturezas, que nós, apesar de sermos luz, ainda temos nossa carnalidade, vivemos aqui, o pecado ainda nos aflige, mas que nós temos como nos redimir, porque não precisamos mais continuar em trevas. E a última mensagem foi sobre o advogado, né? Isso é maravilhoso, gente, porque... E essa mensagem é realmente para essas testemunhas, para aqueles que se dizem cristãos. Porque não precisamos mais viver no pecado, não precisamos mais viver nas trevas, porque temos a luz. E é importante que você esteja convencido de que você é um filho da luz, um cristão convertido verdadeiramente. Talvez você vai pensar: tá, mas como é que eu sei? Relacionamento. Eu vou falar mais a respeito e vou tentar te ajudar a responder isso. Sabemos que conhecemos, veja a palavra conhecer, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. Verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Fez, né? Como eu disse, os textos, esse e todos os anteriores,
é quase desnecessário que a gente dê alguma explicação. Se você conhece a respeito de Deus, se você conhece a Jesus, você guarda os seus mandamentos. Simples assim. Hoje temos acesso a muita informação. Todo mundo sabe de tudo um pouco e até demais. Tem muitas coisas que nem deveriam fazer parte, nem deveríamos saber, mas a gente sabe. A gente é às vezes meio entendido e metido a entendedor de todas as coisas. Mas na prática não vive nem 10% daquilo que sabe. Aqui eu vou me referir à vida cristã, a Deus. Em outras palavras, a gente aprende assim muito a ser religioso. Isso não é difícil de ser, gente. É muito fácil. E durante a nossa conversa aqui, vamos pensar se você é um cristão verdadeiro, que ama e obedece, ou se você é aquele mentiroso que fala, mas não vive. João não dá margem para outra coisa. Ele não deixa você no meio termo. Se você ama, você obedece. Se você conhece, você guarda. E se você não faz, você é mentiroso. E ele tem uma capacidade de falar amorosamente na tua cara que você é um mentiroso. Você nem se dá conta. Olha só como a gente é influenciado fácil e aprende a ser mais religioso. Qual é a característica de um religioso? Existem muitas religiões hoje, não existem? Budista, várias. Não vou citar nome para não complicar, porque daqui a pouco tem um budista aí, o cara vai se sentir ofendido. Mas religiões há várias igrejas, há várias maneiras de se portar, de se vestir e de se apresentar. Muitas dessas não têm Deus como Deus, muito menos Jesus, e eles cumprem o seu ritual categoricamente. Eles vão a uma reunião que nem nós, eles têm seus pregadores, eles têm seus tocadores de música, eles fazem as suas ações sociais. Quem que mais? Estou inventando alguma coisa? Gente, tem 1 milhão de religião no mundo e todos, a maioria, cumpre fielmente a sua religiosidade. Alguma semelhança com a gente? Aí talvez você vai dizer, não, mas a minha religião é certa, eu tenho Deus. Mas nós aprendemos a frequentar o culto, a se vestir para o culto, a falar como crente, aprendemos a tocar, a cantar. Eu aprendi a falar aqui, ainda mais com o esboço pronto. Agora, isso determina se você realmente é um cristão? É isso que define você como cristão? O que nos define como cristão? Eu já estou fugindo aqui um pouco do... Se tu olhar aí na tua folha, João deixa bem claro que aquele que se relaciona com Jesus também guarda os seus mandamentos, né? O religioso, ele não é uma testemunha verdadeira. Lembra que João é essa testemunha verdadeira? E eu gostei também dessa tradução
do testemunha, que simplesmente uma testemunha é alguém que vai e fala o que viu. Não, é um mártir. Ele presenciou e ele viveu aquilo. É muito mais amplo, né? O religioso não está nem aí. Se você falar mal, se alguém falar mal aqui da tua igreja, como é que tu vai? Eu vou dar alguns sinais para tu ver como é que esse negócio de religiosidade está impregnado em nós e a gente não se dá conta. Quando eu estou mais preocupado com entendam o que eu vou falar, não que essas coisas não são importantes, elas sim são importantes, elas fazem parte, a organização, a limpeza, o cuidado que os meninos têm aqui do louvor, tudo isso faz parte. Mas quando a minha preocupação em essas coisas é maior do que com a pessoa, objetivo, causa de eu estar aqui, eu estou sendo religioso. Nós cantamos, foi falado várias vezes aqui, coroando a pessoa mais importante aqui nesse culto, é o Senhor Jesus. Ele precisa estar presente. Gente, senão isso aqui não tem sentido nenhum. E eu não vou me referir ao culto, tá bem? A pessoa que conhece Jesus, guarda os seus mandamentos, segue a sua palavra, e o resultado disso é ser aperfeiçoado no amor dele. Esse conhece tem a ver com relacionar-se. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Deus, o Jesus, que você acredita, que você conhece, que você professa, você consegue relacionar algo verdadeiro de experiência da tua vida com esse Jesus? Ou a tua relação com Jesus, ela se resume a vir ao sábado, a ouvir uma mensagem, ou alguma prática religiosa que você faz? Gente, tem uma diferença muito grande entre falar e saber de Jesus e ter um relacionamento com Jesus. E você percebe na vida daquelas pessoas que foram transformadas, que se converteram, que a vida delas não é simplesmente um blá blá blá. Algo realmente aconteceu e ela evidencia isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as religiões passam, morrem, mudam. Hoje você está aqui, não gostei dessa igreja, vou lá para outra, não gostei da outra, vou lá para outra, e hoje está muito fácil. Posso trocar de igreja quando eu troco de roupa. Agora, o compromisso com Jesus, o relacionamento com Jesus, ele é imutável. Isso é o que vai te fazer você realmente andar e crer nele. Você tem algum testemunho, algum mártir que você passou, que você viveu, que você pode dizer, olha, enfrentei tal situação e ali eu vi Jesus. E eu reconheço que ele é tudo. E que eu não vivo sem ele. Você consegue reconhecer que na tua casa, teus filhos, você depende de Deus? Você responde para Deus? Religiosidade é quando todas as outras coisas são colocadas na frente do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com a minha família, e o resto é o resto.
é um caminho sem volta, gente, né? Porque o Joãozinho, ele fala isso, ou é luz ou é trevas. E se você é luz, olha, tem Jesus, tem a confissão dos pecados, tem os mandamentos, não tem outro caminho, você vai andar nele, você precisa andar nele. Essa luz precisa brilhar, essa luz precisa aparecer. Talvez uma outra pergunta é: as pessoas estão vendo Jesus na tua vida? Como tu acha que Deus vai atrair as pessoas para Ele? Às vezes nós estamos atraindo as pessoas para a nossa igreja, para mim, para o meu rebanho, para o meu ministério, para o meu sei lá o que. Vamos lá na minha igreja, que lá na minha igreja é legal, porque tem um cara tal, tal, tal. Tudo bem, pode fazer parte, mas gente, nós temos que atrair e convencer as pessoas para Cristo. E elas vão se convencer de Cristo e de Deus olhando para quem? Para a parede? Aí está um erro. Já no nascimento do cidadão, ele vem e olha para a estrutura da igreja. E eu gostei disso e beleza, aqui fiquei. Depois ele sai na rua e ele vê o irmãozinho e a irmãzinha dando golpe, discutindo, brigando, passando a perna, fazendo um monte de coisa. Aí ele, porque o critério dele começou ali. E às vezes nós estamos aqui sentados. O que te prende nessa cadeira? O que faz você vir aqui? Não sou eu, com certeza. Provavelmente não serve. Vamos ampliar um pouquinho. O principal mandamento de Cristo é amar e servir. E por que o Joãozinho está falando nisso? Porque percebe que ele linka as duas coisas? Conhecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus é ter comunhão. É outro erro que o religioso tem. Ele acha que ele só precisa ir na igreja, cultuar a Deus e está tudo certo. Eu não preciso ter relacionamento, não preciso ter compromisso. Gente, pare e pensa se às vezes não é assim a nossa vida cristã. E eu vou te dizer, quando a gente tem um relacionamento com alguém, a gente realmente gosta dela, quer estar junto dela, a gente se informa sobre ela, a gente quer saber o que ela gosta, o que ela faz, a gente quer estar com ela. Se a gente não anda muito junto, é porque não gostei da pessoa, então fica lá. Tudo bem, não preciso ter todo esse nível de relacionamento com todo mundo. Mas quando se resume apenas momentos, tempos, eu tenho que parar e avaliar se eu realmente amo essas pessoas que estão aqui. Se o meu relacionamento se resume só ao sábado. Não tem como eu amar a Deus, né? Porque é o próximo texto, ele vai falar disso. E odiar o meu irmão. Não tem como nós separar essas duas coisas. Não tem como eu só amar a Deus, ficar no meu lugarzinho secreto e ainda falo, eu sou temente a Deus, eu amo a Deus, mas não tem nenhum relacionamento. E olha, eu não vou nem falar da casa da pessoa, porque às vezes nem os filhos gostam. Isso é muito triste, gente. Um religioso, né,
Ele tem o conhecimento intelectual de Cristo e não racional. Ainda não nasceu de novo, por isso não consegue viver os mandamentos. Ele vive as regras e os padrões que ele aprendeu, que ele conhece, né? E a vida cristã, o relacionamento com Cristo, não tem nada a ver com igreja, denominação, é uma outra coisa. Relacionamento é relacionamento, está aqui a pessoa, eu falo, ela escuta, o que eu faço da minha vida? Sabe, Deus materializou isso de algumas formas. A primeira delas é o matrimônio. Para Alicia, vamos manifestar a nossa trindade, o nós em um, ele fez o casamento. Vamos manifestar o nós em um, a igreja. Deus é trino, ele consegue ser um, né? Pensar, agir, fazer igual. Mas nós temos dificuldade. Nós não conseguimos ser um dentro de casa, às vezes. E a igreja nada mais é que uma extensão daquilo que eu tenho como comunhão com Cristo, que eu não passo para a minha casa, que automaticamente não vou passar para a igreja. Isso se chama religiosidade, gente. Quem se relaciona com Cristo aprende a se relacionar com as pessoas. Isso faz com que o amor, ágape, desperte o desejo de servir. É nítido. Várias vezes me chamam, me pedem alguma coisa. Eu, às vezes, realmente não posso. Mas quando eu não quero, e depois eu fico me perguntando, por que eu não quero? Porque eu não estou interessado naquele negócio, eu não tenho amor naquele negócio. E é assim que funciona. Quando a gente ama uma coisa, a gente se gruda, a gente se doa, né? Como é que foi os primeiros namoro, negócio, né? A gente se entrega, chama, liga, fala. E depois, com o tempo, claro, esse relacionamento é uma fase, depois ele amadurece. E aí vem a questão da obediência. E aí eu vou abrir um outro parênteses. Amor não é sentimento. Quem ama, obedece. Sinta ou não sinta. Goste ou não goste. Ah, mas eu não sinto nada por ele. Bom, está casada com ele, casou, não sei, mas foram os termos, as bases do compromisso que tomaram. Nem, né? Estou casado há 33 anos e nem tudo, vamos dizer, que a gente faz ou porque gosta. Mas o amor se traduz em atitudes práticas de obediência. Eu louvo a Deus pela vida da minha mulher, porque ela serve. E eu entendo esse servir é uma tradução do amor dela. Então, cada vez que nós estamos servindo, e aí não é nós que vamos julgar isso, Deus que julga se o que está sendo feito, dito e falado é fruto de um amor. E Deus conhece o nosso coração. E quando a gente faz algo brotado por Deus, pensando Jesus, né? Ele veio, ele foi aceito, reconhecido, gostaram dele,
pegaram ele e botaram assim, vem cá, Jesus, tu é o cara. O que motivava ele? Ele só chegou ao final da missão porque ele tinha conhecimento pleno, claro, de quem ele era, o que ele tinha que fazer, independente do sentimento dele. Eu penso que em algum momento o sentimento dele era aniquilar todo mundo, mas ele não fez isso. Sabe por que ele não fez? Porque ele nos amou. E esse amor, Deus, através da pessoa de Jesus, manifestado em Jesus, nos amou, ainda nós odiando ele, crucificando ele. E diz, o próximo texto, a mensagem, o próximo vai falar como você diz que ama a Deus e odeia ao seu irmão. Em alguma parte da Bíblia vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Me diz, qual era a sã criatura aqui que o seu sentimento vai amar um bandido, alguém que te fez mal? Mas isso só é possível quando você é uma testemunha Marte. E testemunha Marte é aquele que vive e tem um relacionamento. Nós não vimos, não tocamos no sapato, mas nós temos a pessoa do Espírito Santo que nos convence de tudo isso. E gera em nós esse relacionamento. Por isso que eu perguntei, gente, olha para a tua história de vida, o que você tem de fato como prova para ti mesmo, não para ninguém, de que você é um filho de Deus, de que você ama Ele e de que Ele está presente na tua vida. Isso é uma coisa pessoal, não é o pastor que vai te dar, não é teu pai, não é tua mãe. Ou você reconhece Deus na sua intimidade como uma pessoa, como alguém que realmente te guia, te transforma, te sustenta. E aqui a maioria já é bem vivida, já passou seus sufocos e coisas. Sabe discernir se aquilo foi o teu momento de presença com Deus. Porque senão, querido, eu vou dizer assim, ó, se pegar teu cristianismo e torcer que nem a gente torce, claro, assim, olha, vê se tem alguma coisa concreta ali que você possa dizer, aqui foi Deus. Nossa, se não fosse Deus aqui, estaria morto. Nossa, Deus me livrou aqui. Nossa, Deus fez isso aqui. Meu Deus, se não fosse Deus. Isso é testemunho. Por isso que João, lá nos seus 90, sei lá quantos anos, pode falar o que quiser aqui, ó, mas nós vimos. E isso ninguém tira de nós. E eu vou falar para vocês, meus filhinhos. Deus é luz. Se confessar tem perdão. Busquem a Deus. Vocês conhecem Ele? Fiquem tranquilos. O amor dele vai se manifestar, precisa se manifestar. Nosso foco de vida cristã deve ser imitar a Cristo em tudo que fizemos. Assim termina o texto. Aplicando o texto. Aí, ó. Tá vendo lá? Uma coisa que gera relacionamento, sabe o que é, gente? Como é que a gente pode aprofundar um relacionamento? Com alguém, conversando, marcando um churrasco. Tem um grupo de homens aí. O que os homens gostam? Gostam de estar junto, fazer uma carne, bababá. Pra quê? Pra que é feito isso? Pra criar um relacionamento. Alguns vão só para comer, é bem verdade, mas está parte do relacionamento. Precisa estar junto, precisa conversar, precisa compartilhar.
É assim que a gente desenvolve um relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, seja em que âmbito for. Então você pensa na pessoa de Jesus como uma pessoa. Durante o teu dia, qual é o momento que você tira um tempo para falar com Ele? Vem cá, Jesus, vamos ter uma conversa aqui. Jesus é uma pessoa. Você quer ter um relacionamento com Ele? Começa a procurar Ele e a falar, vem cá, Jesus. Alguns, e tem vários testemunhos, que chegam a desafiar, Jesus, é de verdade mesmo, fala comigo. Mas daí é você, procura o teu meio de conhecer Jesus. Fala comigo, Jesus. Aí eu vou dizer para você assim, você pega a Bíblia, abre e começa a ler. Você vai ver ele falar contigo, tá? Não fique esperando ele brilhar na luz ali e vir falar contigo. Talvez ele faça isso. Talvez ele queime teu coração. Talvez ele vai usar alguém para falar para ti. Mas você só precisa disso aqui para falar com ele. Para ele falar contigo. Ele se revela e ele fala contigo e ele começa a gerar esse amor e a coisa. Aqui, gente. Aqui. É a maior revelação. Exatamente, se você conhece, você obedece o mandamento. Mas que mandamento? Vai ler a Bíblia. A maioria de nós quer emoção, quer ahahá, uhuhu. E a maior emoção que tem está aqui. Talvez está meio antiquado, já não se lê mais. Agora está na internet, está no virtual. Mas não mudou, me desculpe. Se você não ler a Bíblia, você vai continuar sendo religioso. Você só vai adquirir esse amor, esse relacionamento, quando você começar a ler e conhecer Deus. Não tem, gente, não tem outro jeito. Como é que, e isso a gente chama, tem um nome de igreja, devocional, culto de oração. Mas não, você em casa, faz isso. Tira um tempo, gente, separa um tempo para ler e orar. E durante o dia, aí cada um tem uma rotina, né? Eu viajo, faço 12 horas viajando. Dou play nos vídeos, dou play no louvor, já quase me acidentei, brincando, discutindo com Deus. Ah, Deus, mas isso aí não me distrai tanto que quando eu estava indo no mato. Cada um tem o seu tempo. Estava lavando a louça. Todo mundo está pensando com seus botões. Fala com Jesus. Esse é o devocional. Sua vida cristã tem resultado de obediência aos mandamentos de Deus? É quase como uma matemática, tá, gente? Você pode botar a roupinha mais bonita, você pode falar bonito aqui, você pode cantar bonito. Mas todo mundo está vendo o que você está fazendo. Então, não adianta querer a gente pintar de bacana se a minha prática de fora está errada. O marido fala aqui e a minha mulher está ali me olhando. Pena que não é assim lá em casa. O meu filho deve estar pensando. De 0 a 10, o que você atribui para a sua imitação com Cristo? O texto termina que Cristo é o nosso modelo, o nosso padrão. Ele fez o pior, gente. Ele fez o que nós não podemos fazer. Hoje, de certa forma, nós temos acesso, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos o modelo de Cristo, temos o amor de Deus que é infinito. O amor de Deus é infinito. Ainda hoje, ainda agora, é tempo de eu e você mudar tudo aquilo que eu e você temos fazendo errado. Sempre é tempo. E não tem religião que pague isso, porque só nosso Deus é assim.
ele pediu para vir no culto. Levanta, Eduardo, por gentileza. Eduardo? Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. E eu gostaria que a igreja continuasse orando por ele, né? Ele pediu para que a gente estivesse orando por ele, passando por uma dificuldade de saúde e tal, né? Tá terrível. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Gente, vamos voltar agora.